Existe uma verdade desconfortável que a ciência revelou. E quanto mais você entende o universo, mais difícil se torna ignorá-la. Se essa ideia te causa estranhamento, continue, porque compreender isso muda para sempre a forma como você enxerga a própria existência. Por séculos, a humanidade acreditou que ocupava um lugar central na realidade, como se o universo tivesse sido organizado em torno da Terra, da vida e da observação humana. Essa crença não surgiu da ciência, mas da necessidade humana de sentido, de controle e de propósito, dentro de um cosmos imenso e imprevisível. Foi assim que o modelo geocêntrico se consolidou, com a Terra imóvel, fixa e quase sagrada, enquanto todo o resto do universo parecia girar para confirmá-la como centro absoluto. Durante quase 1000 anos, essa estrutura foi aceita, não porque era verdadeira, mas porque oferecia conforto psicológico, estabilidade religiosa e ordem social. Questionar essa visão não era apenas discordar de um modelo científico, era ameaçar o significado que a humanidade atribuía a si mesma. Então, no século XVI, uma ideia simples, silenciosa e profundamente perturbadora começou a emergir, sustentada apenas por cálculos e observações. Nicolau Copérnico propôs que a Terra não era o centro de nada, mas apenas mais um corpo, obedecendo às mesmas regras que todos os outros. Com isso, a humanidade deu o primeiro passo para fora do centro do cosmos, mesmo sem perceber a dimensão dessa perda naquele momento. A realidade não se alterou naquele dia, mas nossa importância dentro dela começou lentamente a desaparecer. E o universo, indiferente como sempre foi, continuou funcionando perfeitamente, deixando claro que ele nunca precisou de nós para existir. A ideia de Copérnico não apenas deslocou a Terra no espaço, ela iniciou um processo irreversível de retirada do ser humano do centro da realidade. Nos séculos seguintes, essa ferida conceitual se aprofundou, conforme novas observações começaram a revelar um universo muito maior, mais antigo e mais indiferente do que se imaginava. Galileu apontou seu telescópio para o céu e descobriu que os astros não eram perfeitos, que havia manchas no Sol e montanhas na Lua, sinais claros de que o cosmos não girava em torno de ideais humanos. Kepler mostrou que os planetas não se moviam em círculos divinos, mas em órbitas elípticas, obedecendo a regras matemáticas frias, precisas e impessoais. Pouco a pouco, a noção de privilégio humano foi sendo corroída, substituída por leis universais que funcionavam da mesma forma para todos os corpos, em qualquer lugar. A mensagem implícita era brutal. O universo não ajustava suas regras para nos acomodar, nós é que precisávamos nos ajustar a elas. A Terra deixou de ser um palco especial e passou a ser apenas mais um cenário, perdido entre incontáveis outros, sem qualquer distinção cósmica. Mesmo o Sol, antes símbolo de centralidade, foi rebaixado a uma estrela comum, uma entre bilhões, espalhadas pela vastidão da galáxia. Cada nova descoberta ampliava o desconforto, revelando que nossa presença não era necessária para que o universo continuasse operando. As leis que governam o movimento, a gravidade e o tempo não consultam a vida antes de agir. Elas simplesmente acontecem, silenciosas, constantes e implacáveis. E quanto mais a ciência avançava, mais claro ficava que a realidade não havia sido construída com a humanidade em mente. No século XVII, a indiferença do universo ganhou forma definitiva, quando Isaac Newton descreveu as mesmas leis atuando no céu e na terra. A gravidade deixou de ser um privilégio dos corpos celestes e passou a agir de maneira idêntica sobre planetas, maçãs e seres humanos. Com isso, a separação entre o mundo divino e o mundo humano começou a desaparecer, substituída por um mecanismo universal, impessoal.
O cosmos revelou-se como um sistema previsível, regido por equações que não carregavam intenção, compaixão ou propósito moral. O movimento dos planetas, a queda dos corpos e o fluxo do tempo obedeciam às mesmas regras, independentemente de quem estivesse observando. A mensagem era clara. O universo não reagia à nossa presença, não se importava com nossos valores e não alterava seu comportamento por causa da vida. Mesmo eventos capazes de extinguir civilizações inteiras, como impactos cósmicos ou erupções estelares, eram apenas consequências naturais dessas leis. Não havia punição, aviso ou significado oculto, apenas causalidade. A ideia de que a realidade poderia funcionar perfeitamente sem observadores tornou-se inevitável. A existência humana passou a parecer um detalhe tardio, surgido em um universo que já operava há bilhões de anos. Nada nas equações indicava que a vida era necessária ou desejada. Elas funcionariam da mesma forma antes de nós, durante nós e depois de nós. E quanto mais essa compreensão se solidificava, mais desconfortável se tornava a conclusão de que o universo não precisava de ninguém para continuar. No século XX, essa indiferença atingiu um nível ainda mais profundo, quando a ciência revelou que nem mesmo o tempo e o espaço dependem de observadores humanos. Com a relatividade, Einstein mostrou que o universo não possui um palco fixo, mas uma estrutura dinâmica que se curva e se transforma, sem qualquer preocupação com quem a observa. O espaço se expande, o tempo desacelera e a matéria se deforma, seguindo regras que não fazem distinção entre vida e ausência total de vida. Mesmo sem consciência alguma presente, estrelas nasceriam, colapsariam e morreriam exatamente da mesma forma. A física moderna deixou claro que a realidade não exige espectadores para existir, ela simplesmente acontece. Galáxias colidem, buracos negros evaporam lentamente e o universo continua sua expansão silenciosa, indiferente a qualquer narrativa humana. Não há um roteiro escrito para a vida, nem um ajuste fino emocional voltado à nossa permanência. Se toda forma de consciência desaparecesse amanhã, as equações ainda funcionariam perfeitamente. O cosmos não desaceleraria por luto, não mudaria suas constantes por compaixão e não alteraria sua trajetória por ausência de significado. Essa constatação é profundamente desconfortável, porque remove a última ilusão de centralidade que restava. Não somos necessários para o funcionamento da realidade. Somos apenas passageiros temporários em um sistema que nunca precisou ser observado para existir. E quanto mais compreendemos isso, mais claro se torna que o universo não carrega qualquer obrigação conosco. Diante dessa realidade, surge uma pergunta inevitável. Se o universo não precisa de nós para continuar, por que ainda existimos dentro dele? A ciência não oferece conforto, nem promessas, nem garantias de propósito embutido na estrutura do cosmos. Ela apenas mostra que a existência humana não é um requisito para o funcionamento da realidade, mas um fenômeno raro, temporário e frágil. Paradoxalmente, é justamente essa indiferença que torna nossa presença significativa. Nada nos foi prometido, nada nos foi garantido e ainda assim existimos, observamos, pensamos e questionamos. O sentido não está escrito nas leis do universo, ele é construído na forma como reagimos a elas. Compreender que o cosmos não se importa, não diminui a humanidade, mas remove ilusões perigosas e devolve responsabilidade. Somos nós que decidimos o que importa, mesmo sabendo que o universo continuará sem nos consultar. E talvez seja exatamente isso que torna cada instante consciente tão raro e valioso. Se você gostou do vídeo e ele te ajudou de alguma forma a repensar seu lugar no universo, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais vídeos como este e comente qual conteúdo você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.